Sensibilidade pós-operatória, um problema muito frequente que quando você restaura o dente, o paciente continua com a sensibilidade. Eu vou te ensinar a identificar e vou te falar alguns segredos para você prevenir esse tipo de problema, tá? Geralmente quando o paciente vem com uma sensibilidade pós-operatória, não é um bom sinal. Provavelmente você errou em algum passo dos protocolos e você tem que ver. Se você jogar um ar em cima do dente e ele continuar sentindo sensibilidade, provavelmente você vai ter que refazer toda essa restauração. Mas existem alguns segredos que vão melhorar a adesão, você vai prevenir de o paciente ter sensibilidade pós-operatória. Aqui no consultório eu tenho zero esse tipo de problema, né? Mas existem alguns segredos fundamentais que eu vou te compartilhar hoje, tá beleza? Então, bora pro vídeo. Esse é um problema muito frequente. Existe uma série de fatores e eu vou te ensinar como prevenir a sensibilidade pós-operatória em restaurações. Primeiro, você tem que ter uma boa limpeza na cavidade. No último vídeo eu falei sobre isso, como você vai fazer o jateamento, como você vai fazer a limpeza da cavidade e ainda como você vai aplicar de forma adequada o adesivo. Então, hoje eu não vou falar sobre isso. São formas de você prevenir a sensibilidade pós-operatória. Mas eu vou te dar mais dicas hoje ainda, que são muito valiosas, que vão prevenir a sensibilidade pós-operatória e ainda melhorar a adesão das suas restaurações, tá? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí que você vai ver que você não vai ter mais problemas de sensibilidade pós-operatórias em restaurações, tá? Então, geralmente você tem que fazer... como eu falei, um bom condicionamento ácido, esperar o tempo adequado, aplicar de forma correta o adesivo. Uma dica muito valiosa e muito importante é você esperar o adesivo agir e remover o solvente dele adequadamente. Então você pode até colocar o sugador do lado da cavidade. Eu gosto de trabalhar com a bomba a vácuo por causa disso. E gosto de jogar o ar por um bom tempo para deixar uma fina camada adesiva. Assim você já vai ter uma boa início de união. E um dos cuidados também é uma boa polimerização. Sempre polimerize de 40 até 60 segundos. Então vamos dar um belo exemplo. Você está restaurando uma classe 4. Você tem que polimerizar por palatina e por vestibular. Assim você vai ter uma melhor adesão. Doutor, e aí, como que eu polimerizo da forma adequada? Às vezes você tem a cavidade aqui e o seu fotopolimerizador ele não está ficando próximo à cavidade. Você está inclinando ele, gerando um efeito que acaba não colocando toda a potência adequada na cavidade do fotopolimerizador. Então eu gosto de aproximar primeiro da cavidade, os primeiros 5 segundos e depois até encostar no dente para ter uma polimerização melhor, uma polimerização melhor final, tá? Isso já ajuda bastante a prevenir a sensibilidade, uma boa polimerização do adesivo. E aí, como que eu consigo ter uma melhor polimerização ainda do adesivo e ter um selamento adequado desse adesivo? Após a polimerização, você vai aplicar uma resina fluida nessa cavidade. As resinas fluidas, ela tem a capacidade de você fazer o selamento imediato da dentina, quando você está associando a um adesivo como o OptiBond FL, como o Scott Bond da 3M ou o Clearfield, associado a uma resina fluida, você vai ter um selamento dessa dentina, já prevenindo e muito a sensibilidade pós-operatória. Então, eu gosto de utilizar resinas bulk, tá? Resina da Shofu, a resina fluida da Shofu é muito boa porque ela tem bioatividade, e as resinas da Avoco, a grandiosa, por quê? Porque ela tem uma resistência muito grande, né? E ela vai ajudar tanto no selamento imediato como na polimerização final desse adesivo e selamento da dentina. Então essa é uma dica de ouro muito valiosa. Consequentemente, você vai ter também uma melhor adesão da cavidade, tá? Se você fizer isso, você já vai estar prevenindo e muito a sensibilidade pós-operatória.
Uma outra dica muito valiosa é na hora da aplicação da resina. Você tem que aplicar muito bem ela, sempre trabalhando espátula e pincel, para você ter uma compactação adequada dessa resina. Se você joga um ar na restauração e o paciente tem sensibilidade, provavelmente você errou alguma dessas etapas da sua restauração. Ou você não polimerizou adequadamente, ou você errou alguma etapa, ou tem alguma bolha dentro da sua restauração, mas a prevenção com a resina Flow e o adesivo de forma correta já vai ajudar bastante. Ah, doutor, mas eu errei e o paciente está sentindo essa sensibilidade. Provavelmente você vai ter que refazer toda a sua restauração, porque você errou em alguma etapa. Um erro também muito frequente, às vezes, é você, na hora do acabamento, você remover muito resina e expor cúspide do paciente, expor uma área de dentina. E, consequentemente, ele vai ter uma sensibilidade pós-operatória. Se você trabalha com a técnica do pincel e a espátula, dificilmente você vai ter isso, tá? Eu gosto de fazer um acabamento inicial com pontas multilaminadas sempre. Por quê? Porque eu não vou estar gastando dente, né? Eu vou estar removendo somente resina. E aí já vai prevenir esse segundo erro, que pode ser muito frequente, para você ter sensibilidades pós-operatórias em restaurações, tá? Essas dicas são valiosíssimas. Eu zerei a sensibilidade. Eu não tenho esse tipo de problema recorrente no meu consultório. Não é uma realidade eu ter problemas de sensibilidade pós-operatória em procedimentos restauradores. Por quê? Porque eu sigo esse protocolo simples, mas que tem valiosas dicas que você tem que colocar em prática. Então, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.